Olá, pessoal! O coração de vocês está batendo bem? Esse é o episódio 18 do Bate Nutri. Se você já nos conhece, é um prazer tê-lo de volta e se não, seja bem-vindo. Eu me chamo Raíssa, sou nutricionista e hoje falaremos sobre mais um curioso e importante caso envolvendo nutrição e doenças cardiovasculares. Nossa convidada de hoje é a doutora Carolana, que é professora e médica patologista. Seja bem-vinda! É uma honra tê-la conosco para compartilhar de tanto conhecimento. Obrigada, Raíssa. Eu estava ansiosa por esse encontro. É super importante debater essa problemática como uma forma de aumentar, a conscientização sobre os riscos e formas de prevenção. Até porque vamos falar hoje sobre uma doença inflamatória multifatorial que pode ter um desfecho fatal. Com certeza. As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no mundo, e o Brasil segue esse modelo. É tanto que em 2019, de acordo com o estudo GBD e a base de dados do SUS, essas doenças estiveram em primeiro lugar como causa de morte no país. A coisa é séria. E pensando nisso, vamos falar de um caso hipotético muito comum de um indivíduo idoso, que foi acompanhado desde seus 40 anos com obesidade, hipertensão e dislipidemia, e que foi a óbito após um episódio de isquemia. Nesse caso, precisamos lembrar que os ataques cardíacos geralmente são eventos agudos causados principalmente por um bloqueio que impede o fluxo do sangue para o coração. A razão mais comum para isso é o acúmulo de depósitos de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos que irrigam o coração, caracterizando a famosa aterosclerose. Mas antes de tudo, o que você pode nos contar sobre a aterosclerose? Bem, a aterosclerose corresponde a uma doença inflamatória crônica multifatorial que está relacionada a um importante fator de risco cardiovascular, sendo relacionada, como você bem disse, a altas taxas de morbidade e mortalidade no mundo. Ela se desenvolve quando há um grande acúmulo de lipídios do tipo colesterol na parede de nossas artérias, formando uma placa chamada de aterosclerótica. Essa placa ela é rica em lipídios, como LDL, que é o famoso colesterol ruim, e em fibras de colágeno, que a deixam enrijecida, dificultando o fluxo sanguíneo. Como essas moléculas gordurosas estão em uma grande quantidade, em um local atípico, o nosso corpo entende como uma ameaça, e aí o sistema imunológico vai ser ativado, dando início a uma resposta inflamatória. Toda essa agitação na artéria começa a gerar lesões nas suas paredes devido a substâncias tóxicas liberadas pelas moléculas de LDL quando são oxidadas. Aí as células vão morrendo e essa instabilidade pode ocasionar a ruptura. É daí que vem o risco de eventos como um infarto agudo do miocárdio. Isso. É importante mencionar, gente, que fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose, como a dislipidemia e a obesidade associada à má alimentação, exercem grande influência na alteração dessas moléculas, aumentando o LDL, que seria o vilão, e diminuindo o HDL, o tal do mocinho. Além dessas complicações, ele também apresentava hipertensão, que se caracteriza como outra doença cardiovascular em que a pressão permanece acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão alta. Mas o que significa essa pressão alta, Seria uma força maior que o sangue exerce nas artérias para conseguir seguir seu fluxo. E como existe acúmulo de gordura na parede do vaso, essa força nas paredes tende a aumentar. A hipertensão aumenta ainda mais a fragilidade das artérias, apresentando um risco maior para o paciente. Tudo está conectado. Sim, doutora Carolana. E esses fatores podem ser tanto modificáveis quanto não modificáveis. E como a gente pode perceber, esse caso hipotético representa uma situação muito comum de um paciente que pode modificar sua condição. Porém, podem existir casos específicos de hereditariedade associada à formação dessas placas. Fatores de risco modificáveis, como a obesidade e a hipertensão, podem ser controlados e até mesmo eliminados com intervenções alimentares e físicas. Puxando o lado para a minha formação, destaco a terapia nutricional como a primeira opção. Sim, é algo que eu sempre falo para os meus pacientes. Na minha prática clínica, eu informo que a mudança de hábitos alimentares é de fundamental importância para o tratamento dessas doenças crônicas. Sim, e devem ser orientados a buscar atendimento com um nutricionista. A reeducação alimentar é, de fato, muito importante para o controle do peso e das taxas de colesterol e triglicerídeos. Além disso, o nutricionista será o responsável por realizar a reintrodução alimentar de modo único para aquele paciente, atendendo suas condições de vida e estado emocional. Então agora eu gostaria de ouvir de você, Raíssa. Quais seriam os alimentos mais recomendados para evitar doenças cardiovasculares?
Nesses casos, é muito importante que as pessoas tenham uma dieta baseada em alimentos in natura, ricos em fibras e carboidratos complexos. Podem parecer palavras complicadas, mas o que eu quero dizer é que se deve ingerir mais frutas, verduras, grãos e cereais e tentar evitar, sempre que possível, ou eliminar, os temerosos ultraprocessados, isto é, os embutidos, fast foods, bebidas açucaradas, frituras, alimentos ricos em sal e gorduras. Em pacientes com excesso de peso e dislipidemias, é super importante implementar um bom planejamento dietético com estratégias e ajustes alimentares que possam, principalmente, reduzir a absorção de gorduras no organismo e promover saciedade. E um bom aliado a isso é o consumo de alimentos ricos em fibras. Uma intervenção nutricional voltada para a redução do peso corporal pode ajudar a diminuir o risco de um desfecho trágico, aliviando a carga sobre o coração e os vasos sanguíneos por diminuição da adiposidade corporal e garantir, assim, uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Não só isso, mas a prática de atividades físicas deve estar sempre alinhada com a alimentação saudável, porque uma mão lava a outra, Além disso, o uso de medicamentos que controlem os níveis de lipídios no organismo e que auxiliem no controle da obesidade também não devem ser deixados de lado em casos como esse. Com certeza. Esse caso é hipotético, mas ele é muito comum. E ele nos lembra de prestar atenção aos sinais do corpo, aprender nossos limites e adotar um estilo de vida mais saudável. Então foi isso, pessoal. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor do nosso corpo. Sempre procure orientação médica ou nutricional. Muito obrigada, doutora Carolina, por estar presente aqui hoje e debater sobre esse assunto tão necessário nos dias de hoje. Eu que agradeço o convite, Raíssa. Até a próxima. E assim encerramos mais um episódio do Bate Nutri. Logo, logo vem mais por aí.